Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Graça e paz, amado irmão, amada irmã e amigos ouvintes da palavra. Que a graça de Deus, que o amor do Cristo e o poder do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém. É com muita alegria e honra que humildemente venho até vocês, através desse vídeo, compartilhar algo que o Senhor me entregou em momentos de reflexão. Pode ser que talvez alguém já tenha te falado a respeito disso, ou algum outro irmão, outra irmã, cheia do Espírito Santo, já tenha trazido essa mensagem, sendo canal de Deus para as nossas vidas. Mesmo que seja o caso, pode ser que esse vídeo complemente o que já foi dito. E se caso não, permita-me ser um canal, uma ferramenta do Senhor para a sua vida. Mesmo eu, não sendo ninguém, venho aqui com humildade e zelo trazer o que o Senhor colocou em meu coração para os nossos ouvidos. Bom, para começar, uma pergunta. Na sua opinião, quem tem uma unção maior? Um diácono ou um pastor? Deixe-me adiantar a sua resposta, que seria a mesma que a minha antes de receber essas informações que o Senhor me revelou para compartilhar. Sua resposta foi pastor, correto? E se eu te disser que essa resposta está errada? Talvez você estaria me chamando de herege, ou pelo menos pensando que eu não tenho o juízo perfeito. Mas, antes que você saia desse vídeo, me permita mostrar o que o Senhor me mostrou. Se caso sua resposta não mudar, você pode dar um dislike nesse vídeo. Mas se a sua resposta mudar, não quero seu like. Só te peço para compartilhar com mais irmãos, para que, à luz das Escrituras e pelo poder do Espírito Santo, venhamos crescer mais e mais na fé. Amém? Que bom que você ficou. Significa que você busca respostas assim como eu. Então, vamos começar com o texto de introdução, porém, dando mais contexto. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente.
Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Esse texto é muito usado no ensino dos dons espirituais, mas, se prestarmos a devida atenção, ele não fala só sobre os dons. Ele fala sobre a reverência devida ao Senhor, sobre os dons espirituais, sobre os serviços no corpo de Cristo, ou, como gosto de chamar, sobre as responsabilidades no corpo de Cristo e sobre as realizações no meio do povo de Deus e no seio da Igreja de Cristo. São vários aspectos da manifestação de uma única unção, o Espírito Santo. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Não é novidade para nenhum cristão que o Espírito Santo também é chamado de unção de Deus, não é verdade? Então, assim, o mesmo Espírito que um pastor da parte de Deus recebeu é o mesmo Espírito que um diácono também recebeu da parte de Deus. Logo, ambos têm a mesma unção. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E como foi concedido os dons? Pelo Espírito Santo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Sem essa unidade, não há igreja. Independente de como chamam o local, se não houver essa unidade em Cristo, é apenas uma denominação que causa divisão. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro,
eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Pela palavra, meu irmão, minha irmã e amigos ouvintes, podemos identificar aqueles que, se disfarçando de santos, vêm tentar enganar a todos com filosofias, fábulas, crendices, persuasão e falácias. É desse tipo de pessoa que devemos nos distanciar, segundo diz a palavra. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Portanto, amado irmão, amada irmã e amigos ouvintes, em resumo a tudo isto, quem ouve a pregação do testemunho do Filho de Deus e crê, recebe o batismo com o Espírito Santo e também o batismo da imersão nas águas, ou vice-versa. A partir do batismo com o Espírito Santo, a nova criatura recebe a unção de Deus para poder exercer a fé e, consequentemente, exercer dons e funções no seio da igreja para o crescimento de todo o corpo de Cristo, para a propagação da pregação da palavra e para a salvação do mundo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Mas é importante ressaltar que aqueles que recebem o ministério ou função, também conhecido como serviço e responsabilidade, devem ter a consideração de todos os membros do corpo. Entretanto, os ministros também devem ter consideração pelos membros do corpo de Cristo. De outra forma, não há unidade, pois tudo o que cada um pode e deve fazer dentro do corpo de Cristo deve ser feito uns aos outros, pois essa é a responsabilidade de todos os membros do corpo de Cristo. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Todo o respeito que os ministros merecem de todos, eles devem ter por todos também. Toda a consideração que os membros devem aos ministros, os mesmos devem ter pelos membros também. Isso gera unidade, fraternidade e igualdade, que é o que deve haver no corpo de Cristo. Todos carregam os fardos uns dos outros e ninguém se sentirá sobrecarregado. Agora, se o ministro pensar que é maior do que os outros e se sente merecedor de um tratamento diferente, ou ele dá ouvidos à palavra de Deus e para de se exaltar, ou ele deverá ser considerado gentil e publicano, se tornando um membro passível de exclusão. Parece ser errado, mas é o que a palavra ensina. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus,
e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Esse texto não fala exclusivamente sobre um ministro que se exalta, mas fala sobre um irmão que vem a pecar contra o outro. E um irmão, mesmo sendo ministro, se exaltar contra outro irmão por se achar maior e melhor é uma das definições de pecar contra um irmão, não é verdade? De fato, o corpo de Cristo, mesmo sendo um, possui vários membros e, como um corpo humano, cada membro tem a sua função, sua aptidão, sua funcionalidade, sua responsabilidade. E mesmo sendo em muitos membros, ainda assim é um só corpo. Por que motivo deveria ter divisões nesse corpo? Se cada parte deve cooperar para o crescimento de todo o corpo. E toda vez que vejo uma denominação nova, com uma placa diferente e um nome diferente, essa pergunta ecoa cada vez mais na minha mente. Mas isso é um assunto para uma outra ocasião, se assim permitir o Senhor. Bom, louvo a Deus por você ter chegado até aqui. Sei que não sou uma beleza de orador e não tenho uma voz agradável de ser ouvida por muito tempo, mas se ficou até o final, significa que a sua resposta para a pergunta que fiz no início mudou, não é verdade? Sendo assim, te peço para que compartilhe esse vídeo com mais irmãos e irmãs, para que possamos crescer e resistir ao maligno nesses últimos dias. Vamos abrir os olhos com a palavra para não sermos enganados pelos falsos profetas e falsos irmãos, que vêm trazendo um evangelho diferente do que Cristo nos ensinou. Amém? Que Deus continue te abençoando e a tua família. Fique na paz e na graça do Senhor e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Graça e paz.